Salmo 73 será o salmo da nossa meditação nessa manhã. Nós estamos aqui em uma série de mensagens chamada Canções de Deus, onde nós estamos explorando alguns dos salmos, algumas das canções que o Senhor deixou para nós, para o nosso coração. Queridos, eu só queria compartilhar um breve testemunho com vocês. Às vezes nós não temos noção e da dimensão do cuidado do Senhor conosco. Mas essa série de mensagens já está organizada há alguns meses. Nós, os pastores, nós nos dedicamos esse ano de tentar, com o máximo de antecedência, planejar as mensagens. E as pessoas às vezes pensam assim, num pensamento comum. Como assim? Eles vão planejar o que Deus vai falar, mas Deus não vai. Queridos, a soberania de Deus é algo extraordinário. É maravilhoso ver o Espírito Santo agindo através da nossa vida comum. Meditando no Salmo 73, eu não poderia imaginar o que Deus traria para nós nesse período. Mas o Salmo 73 é o clamor de angústia do salmista diante da visão de que o mundo que a gente vive é mau. De que parece que o pecado vence. De que parece que o sofrimento toma conta, de que parece que viver em santidade, buscar a Deus não tem proveito, mas que viver uma vida de impiedade tem seus benefícios no mundo, o mal prospera. Nós vivemos em um contexto no nosso país de impunidade. Nós sabemos que as pessoas elas cometem crimes e elas vão presas, mas elas não ficam presas. Nós sabemos de desafios, de tantos sofrimentos que pessoas passam. Nós acompanhamos, por exemplo, a dona Marília, uma senhora, crente no Senhor Jesus, padecendo uma confissão, que eu quero que seja a nossa confissão nessa manhã, que está logo no primeiro verso do Salmo 73, onde Asaf vai dizer: de fato, Deus é bom. Deus é bom. Como é que isso pode? Como é que nós podemos lidar com essa tensão? E Deus então em sua soberania nos preparou esse momento, sabendo do que nós passaríamos, da angústia do coração. Nesses últimos 2 dias, meu coração se encheu de angústia por tantas situações. E o Senhor me mostrou que Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom. Ainda que o céu esteja fechado, Deus é bom. Ainda que a angústia tome o coração, Deus é bom. Ainda que a tristeza venha como lágrimas aos nossos olhos, Deus é bom. Ainda que a doença consuma os nossos ossos, Deus é bom. Deus é bom. E é por isso que nós vamos ler aí então o Salmo 73. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus. E a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles. E os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido, e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus.
e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu, e eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, fala conosco através da sua palavra. A tua palavra que é alívio para o nosso coração, alimento para o nosso ser. Que o Senhor me use com graça, apesar de mim, nesta manhã, ó Senhor, para que o teu povo seja alimentado com a sempre viva palavra fiel do Senhor que é fiel. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o que eu entendi nesses dias, entendi lendo o Salmo 73 e meditando sobre ele, é que todas as coisas são uma questão de perspectiva. O que é perspectiva? Quando nós olhamos com os nossos olhos e vemos algo, e contemplamos um plano, uma organização visual. Aos desenhistas, aos que trabalham manualmente, a perspectiva é fundamental. O ponto de vista pelo qual se vê algo e se representa algo. O ponto de vista pelo qual eu consigo desenhar uma imagem. Quando nós olhamos, por exemplo, para o horizonte, vendo então do alto de uma montanha a cidade, a nossa cidade é assim, se desenhando no chão, e ao alto nós vemos montanhas, serras, e ao fundo o sol que brilha sobre o nosso belo horizonte. Nós estamos contemplando então uma perspectiva, uma forma de ver. E o Salmo 73 me ensina isso, de que todas as coisas são questão de perspectiva. Ele é um daqueles salmos que eu poderia dizer e descrever como agridoce. Nós encontramos pitadas que são ali salgadas ou até mesmo azedas, mas uma doçura que nos envolve ao mesmo tempo, um mix de emoções e pensamentos juntos, combinados. E isso a gente consegue perceber mesmo quando a gente come algo agridoce. Aquilo que é salgado, mas ao mesmo tempo é doce e traz algo e causa uma sensação a pessoas que gostam, a pessoas que amam, a pessoas que odeiam. Assim é o Salmo 73. E assim também eu poderia definir, e gosto de definir, o Antigo Testamento. Nós encontramos a sensação do agridoce o tempo inteiro. Algo que é suave, mas ao mesmo tempo é pesado. Algo que vem sobre nós e nos causa sensações, de maneira que é impossível ler as Escrituras e passar sobre elas de qualquer maneira. Nós somos tocados e movidos de alguma maneira. Ou para nós desejarmos ainda mais entender e compreender aquilo, ou então abandonar aquilo completamente e odiar aquilo. Veja, isso é causado a nós. Alguns dirão, irmãos, que diante dessa realidade tão terrível que nós encontramos no mundo, crer em Deus é um escapismo. Ter fé é uma fuga da realidade. As pessoas dizem isso. Os ateus dizem isso. Pessoas que não têm fé dizem isso. Porque é difícil demais lidar com a realidade que nós encontramos no mundo, o sofrimento que talvez nos é imposto, e talvez você, contemplando a sua própria vida agora, consegue pontuar os sofrimentos pelos quais você passou até aqui. E talvez pensando nos sofrimentos e na angústia, parece que a fé é um escapismo, vão dizer os ateus, vão dizer os descrentes.
Mas eu não poderia discordar mais com essa frase. Porque, na realidade, crer em Deus não é o caminho mais fácil diante de uma realidade de sofrimento e de dor, mas o caminho oposto, mais difícil. Porque para quem não tem fé, irmãos, crer que as coisas acontecem simplesmente como acontecem por uma organização química, lógica e exata, que o ser humano, ao passar desta terra, deixa de existir, faz com que as coisas sejam muito mais fáceis. O sofrimento, então, perde o seu valor. As emoções, elas perdem o seu brilho, porque elas não são nada além do que compostos químicos no seu cérebro. Amor não existe. Dor, sensação apenas. Vida, acaso. Essa me parece a forma mais fácil de lidar com a vida. Essa me parece a forma mais simples de viver no mundo que a gente vive, com tanto sofrimento, dor e angústia ao nosso redor. Crer em Deus, e ainda mais crer em Deus que é bom, diante da maldade que a gente contempla, dor e sofrimento, caminho mais difícil. Porque nós precisaremos lidar com as perguntas dolorosas e difíceis que o nosso coração faz, ou que muitas vezes as pessoas nos fazem quando temos fé. Como é que vocês podem crer em um Deus bom, quando o mundo inteiro caminha em maldade? Talvez você já se perguntou isso. Crer então, ter fé então, é o caminho mais difícil, porque joga contra todas as figuras. Joga contra todos os posicionamentos dos dados ao nosso redor nesse tabuleiro da vida. A verdadeira fé em Deus, irmãos, então não é um escape da realidade, mas uma busca real por respostas reais, e ainda que elas sejam difíceis e complexas ao nosso coração. Crer em Deus não é o caminho mais fácil. Abandoná-lo seria o caminho mais fácil. Permanecer diante, a despeito do sofrimento, permanecer diante de Deus, diante dessa realidade entre que nós vivemos, é o caminho mais difícil. E eu creio que Asaf concordaria comigo sobre isso. Asaf, esse salmista, alguém que servia como um levita nos tempos do rei Davi e do rei Salomão, um grande compositor e chefe da música no templo, esse era Asaf. Compôs alguns dos vários salmos que vão acompanhar e seguir no terceiro livro aí dos salmos, no Salmo 73 adiante, e também, se não me engano, o Salmo 37 que está deslocado mais à frente. Um salmista, alguém que compunha sobre a vida e cantava louvores a Deus. E ele concordaria comigo. A sua reflexão aqui é uma conclusão que não brota da fuga da realidade. Asaf não consegue meditar sobre as coisas que escreve, fugindo da realidade ao seu redor. Ao contrário, ele está diante da dificuldade do trabalho árduo de pensar e de contemplar perspectivas que estão ao seu redor. Veja que ele vai dizer no verso 16, que em refletir para compreender isso, diz o salmista, achei a tarefa pesada demais para mim. É o que ele mesmo vai dizer. E aqui eu me lembro de um exercício anual que eu faço, irmãos. Talvez vai parecer um pouco desconectado. Mas anualmente eu sempre assisto a maior obra-prima da animação já feita, que tem base nas Escrituras, que é O Príncipe do Egito. Se você já assistiu esse desenho, você sabe o que eu estou falando. Se você não viu, você está perdendo tempo. Você precisa ver. É uma obra-prima. Eu choro toda vez. É um desenho, irmãos. Mas baseado na história bíblica que nós conhecemos do Êxodo. A figura de Moisés. Obviamente, como qualquer filme, ele tem suas partes românticas, diferentes das narrativas que nós encontramos na Escritura. Mas eu acredito que esse filme consegue capturar bem a perspectiva, a visão, a emoção. Eu consigo sentir, não é à toa que eu choro. Talvez eu não seja tão parâmetro para isso. Mas veja, nesse filme tem um momento específico, e aqui não é um spoiler, você conhece a história de Moisés, então não estou dando nenhum spoiler para você. Moisés foge do Egito. Quando ele foge, ele vai se refugiar em Midian. E ali ele conhece a sua esposa e o pai da sua esposa, o seu sogro, Jetro, um homem que era sacerdote. Ali, as bases do Monte Horebe, provavelmente o monte de Deus, aonde provavelmente depois Moisés vai ter aquele encontro que nós sabemos, que a Escritura vai nos relatar com a sarça ardente, o próprio Deus falando com ele. Mas ali quando ele chega, e o filme retrata isso de uma maneira muito interessante, ele chega desconfiado.
ele chega ali não como se ele fosse parte daquela família, afinal de contas, Moisés tinha uma família de hebreus, mas também tinha uma família entre os reis. Havia um conflito dentro de Moisés, provavelmente. Quem eu sou nessa história? E agora ele está em Midian, buscando orientação, sabe-se lá, do que vai acontecer com ele na sua vida. E ali no filme há um momento nessa canção. Gente, o filme é um meio musical, então tem várias canções. Se você não gosta de musical, você tem que assistir mesmo assim. Mas se você gosta de musical, você vai amar ainda mais. E aí tem uma canção ali, onde o sogro dele canta. E aí é muito interessante, ela é muito bela. Há uma festa em volta da fogueira, nas tendas, e as pessoas dançando e cantando, e ele dizendo assim: basta olhar com os olhos do céu. E ele vai dizendo e vai descrevendo para Moisés que a vida é uma questão de perspectiva. Que se nós olharmos para o mundo, para nós e para as pessoas com os nossos olhos humanos, nós não veremos a figura inteira, porque tudo basta olharmos com os olhos dos céus. E é maravilhoso, você tem que ver. Agora, Asaf quer nos conduzir por esse caminho, de olhar pelos olhos do céu. Mas para poder, de fato, apontar isso para nós aqui, Asaf não vai simplesmente falar a respeito dessas perspectivas, da forma como enxergar o mundo, a vida e a Deus, de uma maneira direta, seca. Não, ele vai contar a sua própria história, a sua jornada tentando entender, lidando com essa verdade, irmãos. E isso é algo extraordinário na fé cristã. Nós não temos pessoas aqui sentadas em uma cátedra, em uma cadeira, distante da realidade. Nós temos pessoas que vivenciaram, experimentaram em sua própria pele e dão testemunho de quem Deus é e do que Deus faz. Não simplesmente alguém como um professor distante da academia que fala a respeito de coisas que nunca saiu do seu escritório. Não, a Bíblia, a palavra de Deus, as perspectivas que Deus deseja nos contar, foram experimentadas na pele, na vida dos homens e mulheres de Deus na história. Por isso nós estamos próximos aqui dessa realidade. Então, Asaf vai nos conduzir por 3 cenários. O primeiro, a perspectiva, a contemplação, contemplando o mundo ao nosso redor. A segunda, contemplando a presença de Deus. E a terceira, contemplando a verdade da vida, do mundo ao nosso redor, na presença de Deus. 3 movimentos distintos, 3 perspectivas distintas, cada uma delas com as suas características. Vejamos então a primeira, contemplando o mundo ao nosso redor. Do verso 1 ao 16, Asaf então vai descrever um detalhe. Asaf não quer nos conduzir pelo caminho fácil, irmãos, mas logo no início ele vai dizer claramente na sua afirmação, como nós lemos o verso 1, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E o que ele fará para provar para nós essa verdade? Ele simplesmente declarou uma afirmação como essa, mas ele não quer simplesmente que a gente concorde com ele. Ele não quer que você assimile essas palavras de uma maneira direta, mas ele quer mostrar que esta afirmação ela é sólida e verdadeira, de maneira tal como um ourives pega um metal que precisa ser forjado e passa no fogo. Assim então, Asaf vai provar a realidade, se de fato Deus é bom para com o seu povo. E é exatamente isso que ele quer fazer aqui. O primeiro verso é essa afirmação, a tese, o que ele vai desenvolver, a sua introdução, mas também ela aparecerá na conclusão. Deus é bom e quer o bem daqueles que o amam, e por isso nós podemos fazer dele o nosso tesouro. Esse é o conteúdo básico do Salmo 73. Asaf então está dizendo que a bondade do Senhor, que é uma expressão do seu caráter, por isso ele diz, Deus é bom, uma expressão do caráter de Deus, quem de fato Deus é, parte do que Ele é. Assim como Deus é Espírito, Deus é bom. Assim como Deus é amor, Deus é bom. Então veja, ao dizer a respeito dessa bondade do Senhor, Asaf usa essa expressão, Deus é bom para com Israel, como diz o texto bíblico. Imagine então aqui um arqueiro habilidoso, um esporte olímpico, né? Arco e flecha. E ele posiciona o seu arco e vê o seu alvo à sua frente a metros de distância. E ele, como um bom arqueiro, ele puxa a sua flecha e a solta. E é impressionante a gente ver isso. A precisão
da visão e do alvo, que o acerta, a flecha que o acerta perfeitamente, milimetricamente calculado. Assim é a bondade de Deus para o seu povo. Como uma flecha bem direcionada por um arqueiro habilidoso, em direção a alguém. É isso que o salmista quer dizer. A bondade não está simplesmente ao redor do povo de Deus. O povo de Deus é alvo da bondade de Deus. É isso que o salmista está dizendo aqui. O povo do Senhor é alvo da sua bondade. Essa é a afirmação. Mas, além disso, entendendo de fato essa afirmação como ela é, aquela convicção profunda de que de fato Deus é bom, e nós temos isso no nosso coração, quase como o amor de pai e mãe, que é algo inabalável aparentemente ao nosso coração, principalmente quando somos pequenos, aquela convicção de que os nossos pais nos amam profundamente, a despeito de todos os desafios. É uma convicção profunda. Para uma criança, é quase como um chão sólido. Mas à medida que nós vamos crescendo, essas coisas começam a ser bombardeadas a nosso coração. Essa afirmação, então, passa por um processo de prova, por um campo de batalha. E é assim também que Asaf vai descrever a afirmação de que a bondade de Deus alcança o seu povo. É por isso que ele diz nos versos seguintes, quanto a mim, ele diz no verso 2, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf vai dizer então, que a despeito da afirmação de que Deus é bom e de que a bondade de Deus está direcionada ao seu povo, há uma instabilidade nos seus próprios pés diante dessa realidade. Resvalar os pés, a expressão quer dizer que os seus pés foram inclinados, quase como alguém que foi dobrado. E aí depois ele explica ainda mais o que isso significa. Essa figura significa quase tropeçaram os meus pés, quase desviaram-se os meus passos. Ou seja, o terreno sólido da afirmação de que Deus é bom para o seu povo, assim como os pais amam um filho, uma criança, esse terreno sólido parece que foi sacudido. Isso é o que acontece com o salmista. E ele diz assim, a sua batalha foi tal, irmãos, de que faltou pouco, a expressão que ele usa é, faltou pouco para que os meus pés fossem desviados do caminho, para que eu fosse tirado desta direção, desta compreensão. Faltou pouco. A pergunta que a gente tem que fazer é, o que poderia ter levado tal dúvida ao coração de um homem temente a Deus, como Asaf era? E geralmente essa pergunta se apresenta diante dos nossos corações, quando nós vemos e encontramos o tropeço de homens tementes a Deus. Talvez você conheça. Ou até mesmo ver os nossos próprios tropeços. Mesmo tendo convicção de que nós temos fé no Senhor, fé em Deus, de que Deus é bom. E é por isso que ele então vai descrever o que foi a causa, qual foi o fundamento do problema, do seu quase tropeço, dos seus pés quase serem quebrados, dos seus caminhos serem quase desviados. Ele vai dizer a partir do verso 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Queridos, o problema foi contemplar a perspectiva, a realidade do mundo ao seu redor. Ele diz que foi tomado então por inveja ao contemplar o mundo ao seu redor. Ele olhou ao seu redor, ele olhou para os lados e teve inveja, ele vai dizer, porque ele via a prosperidade dos maus. Irmãos, essa pergunta ela não é simples e ela também não deve ser desprezada no nosso coração. Por que há maldade no mundo? Você não tem que ter medo dessa pergunta. Uma pergunta que você precisa fazer e precisa buscar respostas diante daquilo que Deus é para ela. É uma pergunta importante para nós. Por que há maldade no mundo? Por que há impunidade no mundo? Por que os ímpios prosperam? Por que os injustos destacam-se entre os povos? Por que eles recebem posições de honra, enquanto muitos justos vão perecendo? Porque as doenças afligem com muita severidade aqueles que temem a Deus e muitas vezes desviam o caminho daqueles que estão vivendo uma vida de impiedade, rejeitando o Senhor e zombando dele. São perguntas importantes. Todas essas perguntas são variações da mesma pergunta, da mesma provocação, por contemplarmos a realidade ao nosso redor. Ela não é uma pergunta que brota do nada.
ela tem fundamento. O fundamento é o que nós contemplamos, o mundo que a gente vive. Não é verdade, irmãos? Nós não contemplamos e vivemos nos nossos dias em um mundo que tem essas configurações? Nós nos deparamos muitas vezes com essa pergunta, e nós vemos, por exemplo, outros homens de Deus ao longo de toda a trajetória, até mesmo na Escritura, por exemplo, Salomão, questionando a realidade embaixo do sol. Nesse mundo, a realidade que nossos olhos contemplam é estranha. Essas perguntas, elas vêm às vezes com medo, com indignação, com uma dúvida sincera diante da realidade que se revela ao nosso redor. Mas existe, e deve existir aqui, um ponto claro de revelação ao perguntarmos isso ao nosso coração, de que essa profundidade vem porque as coisas não deveriam ser como elas se apresentam. O questionamento, a dúvida, a angústia diante da maldade e do sofrimento, diante da prosperidade dos maus e do perecimento dos justos, vem porque as coisas não deveriam ser assim. É só porque nós temos a percepção de que há um outro contexto que deveria ser o contexto original sobre o mundo que nós vivemos, que foi deturpado. Por isso a realidade que nós encontramos é fruto de algo que mudou no mundo em que nós vivemos, no mundo em que habitamos. As coisas não deveriam ser como são. Deus cria todas as coisas e diz, todas as coisas são boas. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era muito bom. Mas há uma ruptura, e nós conhecemos essa ruptura muito bem, ela nos afeta. A queda, o pecado, a maldade entra na história, entra no mundo bom de Deus, afeta a vida de todos nós, afeta o mundo perfeito criado por Deus e desconfigura as coisas como elas deveriam ser. O coração de Asaf, então, ao se perguntar isso, é traído por causa do seu próprio pecado. A realidade que Asaf questionava não o isentou de desfrutar do mesmo tropeço que poderia estar diante dos seus olhos. Porque o pecado do seu coração foi ter inveja dos ímpios. É o que ele diz aqui no verso 3. Porque eu invejei os maus. Mas o que é inveja, irmãos? Provérbios capítulo 14, no verso 30, vai dizer: a inveja é a podridão dos ossos. Uma figura forte para descrever que a inveja é um sentimento pecaminoso interno, que consome o ser humano internamente, e que muitas vezes não será expresso de maneira externa. A inveja é descrita como pecado, em palavras simples, como um desejo ardente e pecaminoso pelo que o outro possui, ou pela condição do outro, semelhante ao ciúme. A diferença aqui é o alvo. O ciúme tem um alvo na própria pessoa, no indivíduo, enquanto a inveja alcança a condição e muitas vezes os bens. Esse pecado é contemplado pelo 10º mandamento: não cobiçarás. A cobiça, então, uma outra palavra para descrever a mesma profundidade deste pecado, a inveja, se apresenta para nós nas Escrituras. Não é simplesmente o desejo de ter algo semelhante ao que o outro tem, mas um desejo pecaminoso que conduz ao ódio de dizer e pensar: o outro não é digno de ter o que tem, eu é que deveria ter o que tem. Essa é a inveja, irmãos. A inveja, ela não simplesmente aparece na Escritura como a cobiça, mas ela também vai aparecer, por exemplo, no Novo Testamento, atrelada a uma série de outros pecados, nas listas que nós conhecemos famosas. Por exemplo, em Gálatas, quando Paulo vai descrever o fruto da carne, assim como ele descreve o fruto do Espírito, a inveja aparece então como um fruto, como uma parte deste fruto da carne. A inveja aparece ali. Invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas, diz o apóstolo. A inveja também aparece, descrita por Tiago no capítulo 4, no verso 2, quando ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Mas veja, Tiago traz clareza ainda mais para nós, porque a inveja está lado a lado ao homicídio. Onde é que nós vemos isso na Escritura, irmãos? O primeiro homicídio do mundo, Caim e Abel.
A palavra de Deus nos diz que Deus recebe a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. E o texto vai dizer que Caim não teve uma oferta que agradou ao Senhor, diz o texto de Gênesis no capítulo 4. E então diz o texto: mas de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Caim ficou muito irado e fechou a sua cara. Outras traduções vão dizer: endureceu-se o seu semblante, como uma demonstração clara de um pecado que nascia no coração. Irmãos, o assassinato foi simplesmente um fruto externo de um pecado que nasceu internamente no coração de Caim. É por isso que Deus, ao alertá-lo, diz: Caim, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo, resisti-lo. O que fez Asaf tropeçar, então, irmãos, foi o mesmo pecado, o mesmo sentimento, a inveja, nutrir inveja pelos ímpios. Nutrir inveja por causa da maldade diante do redor do mundo. Os maus prosperam, essa é a percepção do salmista. Os ímpios vivem sem sofrimento físico, diz os versos 4 e 5. Eles enfeitam-se com o seu próprio orgulho, diz o salmista. Eles usam isso para se esquivar da justiça. Eles vivem pela cobiça, o desejo deles é cobiçar as coisas. Eles são maldosos, maledicentes, desprezam a Deus, zombam das coisas de Deus. E isto é visto por toda a terra. O salmista vai descrever isso ainda mais no verso 9. Eles blasfemam contra Deus, cantam vitória da sua forma ímpia de viver, e com isso não simplesmente cantam vitória, mas apontam este caminho como sendo um caminho mais excelente para que todos nós vivamos a nossa vida segundo os seus caminhos de impunidade. É por isso, irmãos, que as redes sociais muitas vezes fazem um trabalho danoso ao coração do homem, porque nós olhamos os ímpios e cobiçamos a vida deles. Esse é o pecado de Asaf. E esse pode ser o nosso pecado também. O desejo, a cobiça, ao percebermos que muitas vezes a paz alcança a casa dos ímpios, daqueles que não vivem segundo a direção de Deus. E aqui não estou dizendo simplesmente dos ímpios, daqueles que agem com maldade expressa, mas muitas vezes a impiedade está atrelada ao coração, daquilo que não podemos ver, irmãos. Há pessoas ímpias que aos nossos olhos parecem justas. Mas a impiedade não só está atrelada à maldade do coração e das obras, mas também à rejeição a Deus. Há pessoas justas diante deste mundo, aos olhos do mundo, mas rejeitam a Deus e a sua palavra e a sua lei. E por rejeitarem a lei de Deus e rejeitarem a Deus, são ímpias aos olhos do Senhor. Cuidado com quando seus olhos vão cobiçando a vida de ímpios, desejando o que não devem desejar. Cuidado com o pecado que nasce no coração. Essa é a percepção de Asaf, que ele continua descrevendo, que essa profundidade desse pecado puxa ainda mais profundo, quando ele diz no verso 13, com certeza foi inútil. Veja o que ele diz no verso 13, irmão. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. O que ele está dizendo aqui é que diante da realidade que eu vejo, dos ímpios prosperando, viver uma vida diante de Deus e de santidade não vale a pena. Parece mais fácil, melhor, seguir o caminho deles, uma vez que a prosperidade, a paz, o shalom alcança. A prosperidade no Antigo Testamento é sempre atrelada à bênção de Deus, irmãos. Por isso, então, o salmista vai dizer isso, essa declaração é forte, pesada, porque parece que buscar o Senhor e viver uma vida de santidade, dizendo não aos prazeres e às oportunidades deste mundo, pela ótica que Asaf vê as coisas aqui, parece ser sem sentido. E não só isso, parece que quanto mais se busca ao Senhor, mais sofrimentos você enfrenta, mais angústias. Por isso ele vai dizer que os ímpios não são como os mortais, não são afligidos dia e noite, mas ele diz, eu sou afligido diariamente. Veja então, que diante da perspectiva primária, olhando ao nosso redor, vendo o mundo como ele se configura, parece um caminho de inutilidade na percepção de Asaf, permanecer fiel ao Senhor, porque os ímpios prosperam. Será que você pensa assim no seu coração? Talvez você não tenha coragem de dizer essas palavras. Mas e as suas obras? O que elas dizem?
Será que o seu coração vive cobiçando? Será que o seu coração fica almejando? Será que você pensa essa realidade no seu coração? Será que estamos externamente sorrindo, vindo à igreja, cultuando a Deus, buscando a palavra, lendo, cantando louvores, até chorando, se emocionando, mas dentro estamos nutrindo o pecado no coração, como diz o texto de Provérbios, a imundícia, a podridão dos ossos? Será que estamos sendo consumidos internamente pela cobiça? Queridos, ela tem vários frutos. A cobiça tem vários frutos. Alguns cobiçam e se entregam. Outros ardem em desejo. Ainda que externamente vivam uma vida aparentemente santa, assim eram os fariseus, sepulcros caiados, externamente brilhantes, internamente podridão e trevas. Como está seu coração? Essa é a pergunta que eu te faço. O pecado do coração é danoso, porque é dele que surgem todas as obras más que nós contemplamos. Não pense que o pecado é, se referindo aqui nas Escrituras, simplesmente com aquilo que a gente pratica com as nossas mãos. O que nós praticamos são frutos do pecado do coração. Como está o seu coração? Você tem dado lugar à cobiça? Você tem dado lugar à luxúria? Você tem desejado o que você vê na internet? Você tem se entregado às paixões desse mundo? Você gosta de vir à igreja, mas deseja ardentemente viver a vida de impiedade que os seus amigos vivem? Onde está o seu desejo, irmão? Você não tem que provar nada para mim, nem para ninguém aqui, mas Deus vê você. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você vem à igreja, mas deseja viver a vida de impiedade que aqueles ao seu redor vivem. Você conhece a palavra de Deus, mas o seu desejo real está nas coisas do mundo, na prosperidade dos olhos. Onde está o seu coração? Porque nós precisamos então, irmãos, é de uma luz que brilhe sobre nós e nos mostre o nosso caminho mau. E é por isso que o Salmo também, 119, vai nos dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Assim como a luz do sol brilha sobre os nossos quartos e apaga qualquer foco de mofo, irmãos. Assim é a palavra e a presença de Deus que vem discernir o nosso coração. E por isso nós devemos orar e dizer: Senhor, sonda-me e conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos de justiça. Os olhos de Asaf veem esse plano, irmãos, mas essa não é a completa realidade. Em só refletir sobre essas coisas, ele vai dizer nos versos aí à frente: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, se eu tivesse pensado em acreditar nestas coisas que meus olhos veem, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. E ele então está admitindo a sua realidade de culpa. E então ele vai dizer: nós precisamos ver mais. E então o salmista vai ser conduzido para uma segunda perspectiva que muda todas as coisas. Nós vemos no verso 17 a mudança geral da história. E ele vai dizer: até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. O que mudou a forma de Asaf enxergar tudo não foi simplesmente o movimento dos seus olhos, mas foi o movimento dos seus olhos e do seu coração. Asaf então definhava em suas questões que eram pesadas demais, nas suas dúvidas internas, os seus questionamentos que brotaram talvez de uma percepção legítima, mas ali em si mesmo ele não encontrava respostas satisfatórias, e as únicas opções que tinha diante do que via era abandonar ao Senhor e seguir o caminho dos ímpios. Então Asaf entrou no santuário, no templo de Deus. O templo este, que no Antigo Testamento é um símbolo da presença real de Deus com o seu povo. Então, ao Asaf entrar no templo, diz o texto, ali ele encontra as respostas satisfatórias. E há algo peculiar aqui, irmãos. A palavra que é traduzida aqui por descobrir, nas percepções de Asaf, descobrir o fim dos ímpios, na verdade tem a ver com perceber. Tem a ver com cair em si. Tem a ver com discernir aquilo que estava diante dos olhos o tempo inteiro. E por isso eu digo, é uma questão de perspectiva. A forma pela qual Asaf olhava para o seu redor
o levava a um caminho de pecado e destruição. Mas ao ser posicionado por Deus em uma outra perspectiva, ao contemplar a presença de Deus, então os seus olhos agora e o seu coração começam a discernir e a perceber o fim dos ímpios. Não houve uma descoberta mirabolante. Não houve uma resposta que veio do alto dos céus, simplesmente como um anjo descendo com um recado e entregando em suas mãos. Não, não houve. O que Asaf contemplou foi o templo. A vida de devoção que ele encontrava todos os dias. Os seus irmãos levitas que serviam com ele no templo. A vida de culto ao Senhor diária do templo. E ao contemplar e a perceber essas coisas, Deus o capturou em seu coração. E não só em seus corações, mas nos seus olhos. É isso que aconteceu aqui. Buscou a presença de Deus, e ali na presença de Deus caiu em si, e percebeu que de fato ele não encontraria respostas sólidas, buscando ao seu redor, mas ele contemplando quem Deus é, encontrou as respostas. Ele diz: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair à destruição. Irmãos, há um momento que vem como certo, do qual nenhum ser humano pode escapar, e este é o dia do juízo de Deus, o dia onde Deus passará a limpo cada débito do ser humano nesta terra. Ninguém escapa da presença justa de Deus, e esta foi a percepção que tomou conta do coração do salmista. Que embora os ímpios possam prosperar diante dos nossos olhos e que a nossa percepção, o mal começa a vencer, mas tenham a certeza de que ninguém escapará do dia do juízo de Deus. O dia que é descrito nas Escrituras como um dia que até os céus vão se enrolar como um pergaminho, fugindo da presença de Deus. Um dia em que os ímpios, os poderosos e aqueles que viveram rejeitando a Deus e a sua palavra, dirão aos montes: montes caiam sobre nós. Porque quem poderá nos livrar da ira de Deus e do Cordeiro? Haverá um momento para isso, irmãos. E Asaf então é tomado por essa consciência. Mas essa verdade está apresentada nas Escrituras. Nós vemos isso no Salmo 37, quando o salmista também vai dizer, Davi vai dizer: vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que ele havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Irmãos, ainda que há um dia de fato onde o juízo de fato se concretizará, a morte como juízo que encerra todos os homens diante do pecado, chega a todos, ímpios e justos. Mas na morte dos justos, dá lugar à glória. A morte dos ímpios dá lugar ao juízo. É exatamente sobre isso que o salmista vai dizer. Então ele vai usar a figura de que haverá um momento onde Deus despertará, como uma figura para dizer que Deus se levantará do trono. Não que Deus estivesse fazendo vista grossa diante dos pecados do mundo, não. Porque Deus está vendo cada uma das maldades, irmãos. Cada um dos frutos, cada um dos corações. Deus vê todas as coisas. E diz as Escrituras também que naquele dia, livros serão abertos. Uma figura para dizer que os registros serão puxados. Irmãos, esta é a realidade que o salmista encontra. Nós encontramos isso também em conclusão no Novo Testamento, em 2 Pedro, quando Pedro vai dizer que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém julgue ela demorada, pelo contrário, Deus é paciente, aguardando o arrependimento de muitos. Mas também em Eclesiastes, Salomão, ao refletir depois de tudo o que ele passa no livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim: porque Deus há de trazer juízo a todas as coisas, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam elas boas ou más, serão trazidas diante dos olhos da presença do Deus Todo-Poderoso. Asaf não inventou uma teoria que pudesse ajudá-lo a entender a realidade difícil. Ele não inventou uma ideia sobre o fim dos maus, ele teve a visão clara da justiça de Deus. Ao contemplar a Deus, bem como contemplou a bondade, contemplou também a justiça, irmãos. Mas aí talvez venha uma outra pergunta aos nossos corações. Tudo bem, nós entendemos que o mal prospera momentaneamente. Nós entendemos que o sofrimento sobrevém sobre justos e injustos. É verdade. Mas por que será que então Deus não põe um ponto final no mal e no sofrimento agora? Talvez essa seja a sua pergunta. Por que Deus então não põe um ponto final em toda a maldade, em todo o sofrimento, seja ele físico ou espiritual, agora? E eu respondo a vocês, irmãos.
que até mesmo o mal neste mundo cumpre um propósito para a glória eterna de Deus. Quero te mostrar isso de uma maneira mais expressa. O Senhor, Criador dos céus e da terra, de tudo, e que governa também todas as coisas, em seu conselho insondável, em sua sabedoria infinita, decide tolerar o mal durante um tempo, durante um período, durante uma jornada, a fim de que Ele use deste mal, a fim de torná-lo útil ao seu plano, de nos aperfeiçoar à semelhança de Jesus Cristo. Há um propósito na maldade que contemplamos. O mal é sim terrível, irmãos. Deus o abomina, bem como o pecado, porque Deus é bom, e boa também é todas as obras de suas mãos. Isto é verdade, mas o mal e o pecado que entraram no mundo por causa da maldade dos homens, não pode ter a resposta final diante de um Deus que é perfeito e governa todas as coisas com justiça. E então Deus, ao restringir o mal, a usá-lo a fim de que o seu povo possa ser aperfeiçoado, Deus está dizendo então que quem tem a palavra final em sua boa criação não é o mal e nem o pecado, mas Deus que transforma a maldade em bênção. Nós encontramos isso na vida de José. É José que foi traído pelos seus irmãos. É José que foi vendido como escravo. É José que foi jogado com o desejo de ser assassinado. É José que enfrenta tudo o que enfrentou, injustiças atrás de injustiças. Vendido para uma terra distante, longe da sua família. E veja as palavras de José no capítulo 50 de Gênesis. Verso 19 e 20 e 21 diz o seguinte: mas José respondeu, isso após a morte de Jacó, porque os seus irmãos temiam que após a morte de seu pai, José se voltasse contra eles, em vingança de tudo o que eles fizeram contra José. Veja só o que José então vai dizer: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, algo interessante aqui. O que a Bíblia NAA e a NVI vão traduzir como Deus tornar em bem, o mal que foi feito pelos irmãos de José, e Deus o tornou em bem, a palavra tornou esvazia um pouco do sentido original. Porque, na verdade, a palavra que está aqui, e é traduzido muito bem pela versão NVT, que nos diz assim: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Veja aqui, irmãos, há uma diferença que é muito importante percebermos. Não é que Deus pegou a maldade feita pelos irmãos de José e a transformou em bênção, mas um Deus que governa toda a história orquestrou todas estas coisas a fim de fazer bem a José e não mal. A fim de fazer bem não só a José, mas a toda a sua descendência, e preservar Israel, e a preservar tantas outras nações que foram ao Egito se alimentarem em um momento de fome e de morte. Vejam então, irmãos, que Deus estava orquestrando tudo, planejando tudo, mesmo aquele mal momentâneo que aos nossos olhos é desolador. O sofrimento, a doença, a angústia. Quantas maldades enfrentamos? O abandono, a traição. Quantas dessas realidades enfrentamos diariamente? Mas quais são os frutos de bondade de Deus que Deus intenta ao permitir estas coisas diante de nós? Como Deus quer fazer o seu coração parecido com o de Cristo Jesus, te conduzindo pelo caminho do sofrimento? Quais das suas feridas produziram frutos para curar outros? Já parou para se perguntar isso? O seu sofrimento, irmão, não é em vão. A sua angústia não é em vão. O que Dona Marília passou entre nós não foi vão. Nós fomos aperfeiçoados, bem como ela, por meio desse sofrimento. E assim será, porque Deus, mesmo vendo os homens intentando, maquinando o mal, Deus está orquestrando, maquinando, pensando, planejando o bem. Porque Deus é bom. Essa é a verdade que Asaf encontra aqui.
E agora, no lugar mais alto, Asaf vai contemplar então a última perspectiva, contemplando a verdade da vida diante, na presença de Deus, dos versos 21 a 28. Então ele vai dizer que finalmente, vendo agora com clareza, porque ele percebeu que o seu coração estava cheio de amargura e o seu íntimo estava movido, diz o verso 21. Verso 22 diz: eu estava embrutecido, sem entendimento, era como um animal diante de Deus. E aí a contemplação dele, ao perceber a sua queda, ao perceber o seu pecado, ao perceber que ele não via as coisas com os olhos de Deus, mas com os olhos dos homens, ao perceber isso então, ele vai dizer, no verso 23, no entanto, porém, contudo, na verdade, eu estou sempre contigo, ó Senhor. Deus estava diante dele. É a partir da limitação de Asaf e da grandeza de Deus é que Asaf cai em si e percebe que o caminho tortuoso até ali foi levando através do seu erro, ao perceber que as coisas não deveriam ser vistas como os homens veem, entender que os homens não têm poder para mudar estas realidades, mas entender agora que diante de Deus, o coração dele que estava fermentado, cheio de amargura, de inveja, poderia ser tratado pelo próprio Deus. É então que ele chega ao entendimento de que ele agia como um animal de carga, sendo guiado, sem entender. Mas a mão do Senhor veio sobre ele, diz o texto, e ele o levanta, como diz o texto. É a mão do Senhor que o levanta, e nós não podemos ser ingênuos aqui, irmãos. Os nossos questionamentos, eles podem não ter necessariamente, em um primeiro momento, um fundo pecaminoso, mas muitas vezes, por de dentro e de trás de cada uma das nossas intenções, os pecados são traiçoeiros e plantam armadilhas para nós. Muitas vezes as nossas perguntas e questionamentos, ainda que válidos, escondem um descontentamento na presença de Deus. O que Asaf percebeu então ao final do Salmo é que, na verdade, ele não precisava invejar os ímpios, porque o que ele tinha era o tesouro mais precioso que alguém poderia ter: o Senhor, Deus, que é bom. E é por isso que ele declara: a quem tenho eu nos céus, senão o Senhor? E na terra, que outra herança eu tenho, senão a Deus? Querido, o meu objetivo aqui é conduzir você para essa terceira perspectiva, para que você veja o mundo, apesar da maldade dele, vendo que você tem tudo o que você precisa em Deus. Deus é o tesouro dos justos. Enquanto os ímpios buscam viver a sua vida da maneira que desejam, entregues à própria sorte, os justos encontraram um tesouro que não perece, que não se vai, que não se desfaz, que jamais passará. E esta é a presença de Deus. E Deus mesmo instrui Asaf, diz o texto no verso 24: tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. O desfecho então, irmão, é maravilhoso, é belíssimo. O Senhor é o verdadeiro tesouro dos justos. Por isso nós podemos dizer: quem nós temos no céu além de ti, Senhor? E quem eu poderia desejar na terra além de ti, Senhor? Ainda que o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Querido, que o seu coração seja conduzido para ver a face de Deus em Cristo Jesus, entendendo que os nossos sofrimentos não são vãos, porque o próprio Deus se fez carne, a fim de sofrer em nosso lugar, e a fim de que nós pudéssemos olhar para Ele e entender que Deus não é um acadêmico, numa sala distante, escrevendo palavras de sabedoria para os ímpios e para os justos que estão aqui sofrendo com os males do pecado. Não, Deus se fez carne e padeceu o sofrimento de todos nós, a fim de que nós pudéssemos olhar para Cristo e encontrar em Cristo alguém semelhante a nós, que foi aperfeiçoado em todo o sofrimento, a fim de que nós pudéssemos confiar em Jesus, que não está alheio ao nosso sofrimento, antes sofreu, morreu, padeceu, mas ressuscitou e tem em suas mãos a chave da vida e da morte.
Portanto, como o apóstolo Paulo diz no texto que o pastor Cristiano leu aqui mais cedo, que nós possamos então encontrar os sofrimentos de Cristo neste mundo, dizendo não à vida de impiedade, dizendo não à cobiça, a fim de que de alguma forma podemos experimentar da sua ressurreição. Vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, ó Senhor, por sua bondade e misericórdia. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, por esse caminho, a fim de contemplarmos quem o Senhor de fato é. Nos ajuda, ó Deus, a nos livrar das perspectivas mundanas. Nos ajuda, ó Deus, a contemplar o Senhor como o Senhor de fato é, bom para o seu povo. A despeito dos sofrimentos que enfrentamos, das doenças, da dor, do abandono, da traição, da injustiça, da impunidade, dos crimes, a despeito de tudo isso, a despeito da percepção humana de que os ímpios prosperam, de que servir ao Senhor só nos causa dor, nós dizemos: o Senhor é a nossa herança para sempre. Nós dizemos: a quem temos nós no céu, senão o Senhor, e na terra nós não temos ninguém além de Ti, Senhor. Que essa seja a verdade do coração dos meus irmãos nessa manhã. Que o Senhor nos conduza pelo Teu Santo Espírito e que esta palavra encontre lugar em nosso coração e dê fruto, muito fruto, para a glória